Bem, pessoal, essa é a parte 2 da aula de velocidade angular e velocidade linear tangencial. Bem, agora vamos colocar em prática cada uma das fórmulas que a gente aprendeu, certo? Tanto da velocidade angular, velocidade linear tangencial e até mesmo da composição delas, ok? Então, vamos para a primeira questão. Bem, a primeira questão diz o seguinte: considere um móvel em movimento circular, uniforme, tá ok? Tal que o tempo para completar uma volta seja de 16 segundos, né? Então, é importante já grifar os dados. Determine a sua velocidade angular. Bem, quando você se deparar com um problema, né? Velocidade angular, linear, perceba o que está sendo cobrado. Nesse caso, é a velocidade angular. Então, você vai utilizar a fórmula da velocidade angular. No nosso caso, né, adotamos W igual a 2π, né, sobre ΔT. Né? Lembrando que esse ΔT ele é o tempo de uma volta. Okay? Bem, mas na questão, né, já é dado, né, que o tempo para completar uma volta é de 16 segundos. Então, veja bem, nessa fórmula, o π ele vai ser fixo. Tá? A gente não vai mexer com ele aqui, deixa ele aí. Em alguns casos, algumas questões trabalham o π. Considere o π 3,14. Aí, nesse caso, você substitui. Né? Considere π igual a 3 também. Mas nesse caso, não. Tá? A gente vai deixar o π quietinho aí, certo? E vamos trabalhar apenas com a velocidade angular e com o tempo, certo? As questões vão ser no seguinte formato. Se for dado o tempo, você consegue a velocidade angular. Se for dada a velocidade angular, você consegue o tempo. Sempre assim, tá? Nesse caso, foi dado o tempo. Então, a gente tem o seguinte, que isso aqui vai ser igual, né? Repete o 2π, não vamos mexer com ele, por enquanto, sobre... O meu ΔT, ele é 16 segundos, então sobre 16. Ok? Beleza. Acabou aqui? Tá certo a questão, mas podemos simplificar por 2, olha. Lembrando de frações, né? Simplifico por 2 em cima, por 2 embaixo, né? Isso aqui vai ser igual. 2 dividido por 2 é 1, né? 1 vezes o π vai dar o próprio π. Okay? Sobre 16 dividido por 2 vai dar 8. Né? Agora sim terminou. Né? Colocas a unidade, né? Que vai ser rad, ou seja, radiano por segundo. Certo? Se por acaso, né, você substitui, né, vou colocar aqui um caso particular. Digamos que você substitui, né? Você tem assim, W igual a 2π, né, sobre, e o tempo é 5. Né? Pergunta, né? Dá para simplificar esse 2 com 5? Não. Né? Então você pode deixar assim mesmo, mas só coloca rad, que é de radiano, por segundo. Certo? Bem simples, prático. Okay? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, ela diz o seguinte. Suponha que um móvel tenha velocidade angular, ou, novamente, em negrito, velocidade angular, de π sobre 16 radianos por segundo. Determine o tempo que este móvel completa uma volta. Bem, se fala de velocidade angular, então vamos logo utilizar a formulinha da velocidade angular, que está aqui, sobre, né, ΔT. Note que nesse caso não é dado o tempo, é dado diretamente a velocidade. Então, só resta, né, a gente determinar o tempo.
Tá? Nesse caso, bora separar por uma setinha. Tá? Essa seta, na verdade, implica. Tá bom? Bem, a velocidade angular já é dada. Π sobre 16. Então, no lugar do W, eu vou colocar π sobre 16. Isso aqui vai ser igual a 2π sobre ΔT. Ok? Beleza. A partir daí, para que eu obtenha o valor do ΔT, eu tenho que isolar ele. Né? Dá para fazer isso de várias formas possíveis. Né? Eu vou tentar fazer uma bem detalhada, passo a passo, tá? Mas não é a única. Né? Pode fazer até direto se quiser. Tá bom? Então, bora pensar o seguinte. Esse ΔT, ele está dividindo. Né? Se eu passar ele para o outro membro, né? Pegar esse ΔT aqui e for passar ele para o outro membro, ele vai passar multiplicando quem já está lá, que é o π sobre 16. Aí como é que fica isso? Fica o ΔT vezes o π sobre 16, que já estava lá, igual a 2π. Beleza. E agora? Agora eu tenho o seguinte. Perceba que o ΔT ainda não está isolado. Né? Ele está multiplicando esse π sobre 16 aqui. Né? O que eu posso fazer? Bem, se o 16 está dividindo, eu posso passar multiplicando para o outro membro. Né? Isso são estratégias que eu estou fazendo para que eu isole esse ΔT aqui. Tá bom? Então, bora passar esse 16 para outro membro. Se ele está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter que o meu ΔT vezes o π vai ser igual a 2π vezes 16. Ok? E agora, o ΔT já está isolado? Ainda não. Ainda tem o π multiplicando ele. Se está multiplicando e eu quero tirar esse π daqui, né? Passa ele para outro membro, ele vai passar dividindo, operação oposta. Tá? Vamos lembrar de equação do primeiro grau. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que meu ΔT, vou colocar aqui a setinha, tá? Vai ser igual... Quem é que já está lá no segundo membro? O 2π vezes o 16. Quem passou dividindo? O π. Certo? Beleza. E agora, o ΔT já está isolado? Sim. E o que eu posso cancelar aí? Olha, tem diversas formas de fazer isso. Tá? Eu posso cancelar... Cancelar que a gente diz é o seguinte, né? Eu posso dividir o π de cima com o de baixo, vai dar 1, né? E a gente diz que cancela, né? Ou fazer o passo a passo, né? Isso aqui vai ser igual 2π vezes 16, isso aqui é a mesma coisa que 32π, certo? Dividido, repete o π que está lá embaixo. Ok? Pronto. Agora eu posso cancelar. Né? Divide esse π de cima com o de baixo, eu obtenho 32. O que? Se é ΔT, a gente tem 32 segundos. Parece muita coisa, mas não é. Tá bom? O que você poderia pensar? Né? Olha, esse ΔT... né, passa multiplicando, já que está dividindo. Né? Esse 16 que está aqui, né? Ele passa multiplicando. Né? Deixa eu colocar aqui, só um minuto. Aqui é 2π, né? Isso. Esse 16 que está dividindo passa multiplicando. Né? Aí a gente obtém isso aqui. Certo? Depois obtém isso. Ok?
É só um jogo de tá dividindo, passa multiplicando para o outro lado, para o outro membro. Está multiplicando, passa dividindo. Né? Com a prática você consegue fazer essa parte algébrica, né, um pouco mais rápido, mas requer um pouco de prática, certo? Vamos para a terceira questão. Okay? Na terceira questão, a hélice da turbina de um avião mede 5 metros. Se o tempo necessário para uma volta completa é 2 segundos, qual a velocidade linear dessa hélice? Falou em velocidade linear, você prontamente, velocidade linear é igual a 2π vezes o raio sobre ΔT. Okay? O que é dado na questão? A hélice da turbina de um avião mede 5 metros. Hélice, né? Seria o que aqui? Seria a velocidade? Seria meu tempo? Ou seria o meu raio? Certo? Fazendo analogia, claramente a hélice faria o papel do raio, que é igual a 5 metros. Né? Só recapitulando, o que é o raio? Né? Você tem o seguinte, você tem uma circunferência e você tem um segmento que vai do centro até um ponto da borda. Né? Isso aqui vai ser o meu raio. Tá? Então é por isso que podemos fazer essa associação com a hélice. Bom, mede 5 metros. Se o tempo necessário para uma volta completa é 2 segundos, então eu tenho assim, ΔT é igual a 2 segundos. Qual a velocidade linear? Velocidade linear, né, é o que eu quero. Certo? Então, substituindo na fórmula, a gente tem o seguinte. O V é o que eu quero, que é a velocidade linear tangencial. O 2π é fixo, a gente não mexe com ele. O meu raio é 5 e o meu tempo é 2. Certo? 2 segundos. Bem, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Né? Olha, você pode cancelar direto esse 2 de cima com o de baixo. Né? Mas se quiser fazer o passo a passo, 2π vezes 5, quanto é que dá? Isso aqui vai dar 10π dividido por 2. 10π dividido por 2, isso aqui vai dar 5π. Se tratando de velocidade, 5π metros por segundo. Tá? Aqui é 5 metros. Vamos para a próxima questão. Okay? Bem, a próxima questão ela é também sobre velocidade linear. Uma dica é, quando for resolver, né, pelo menos lista de exercício, né, sala de aula, fica atento à velocidade negrito, né, destacada. Né? Se é velocidade linear, tangencial, você prontamente V igual a 2π vezes o raio dividido por ΔT. Né? Quais são os dados que é dado? Né? Velocidade linear de uma hélice. Então, ele já dá a velocidade, que é 9π. Né? Determine o tempo, ou seja, queremos o ΔT. É necessário para completar uma volta, sabendo que a hélice é 18 metros. Hélice está associado com raio, então meu raio já é 18 metros. Okay? Então, tenho os dados, substituindo na formulinha, eu vou ter o seguinte. 9 vai ser igual o 2π, eu não vou mexer, não vou alterar, vezes o raio, que é 18, né? E o tempo, ou seja, o ΔT, é o que eu quero. Certo? Na verdade, aqui é 9π, certo? 9π. 9π igual... Okay? Beleza. Então, o meu objetivo é saber o ΔT, que é o tempo. Né? Para isso, eu preciso isolar ele. Ele não está isolado ainda aí. Uma das formas de se isolar ele, né,
Bora passar ele para o primeiro membro, né? Como é que ele vai ficar lá? Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar ΔT, se ele está dividindo, passou multiplicando, operação inversa, né? Quando operação oposta quando troca de membro, né? Então vai ficar ΔT vezes 9π igual a 2π vezes 18. O ΔT já está isolado? Não, ele ainda está multiplicando o 9π. Então, o que a gente pode ter? Que o ΔT vai ser igual a 2π vezes 18 sobre 9π. Certo? Pergunta, ΔT já está isolado? Sim, já está isolado. Então, basta a gente resolver isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual... né? O que podemos fazer aqui? Pode cancelar esse π de cima com o de baixo direto. Né? Acho que já conseguimos entender que no final também, né, vai ser cancelado. Então, cancela. 2 vezes 18 vai dar 36. Dividido por 9. Né? Isso aqui vai dar o quanto? Vai dar 4. 4 vezes 9, 36. 4 o quê? Segundos, porque a gente está falando de ΔT, certo? Continuando. Quinta questão. Agora as questões já estão bem análogas, né? Bem repetitivas. Né? Velocidade tangencial é a mesma velocidade linear, né? No movimento circular uniforme. Então, a gente já direto V igual 2π vezes o R sobre ΔT. Okay? Quais são os dados? A velocidade tangencial já é dada, 32π. Então, o meu V já vai ser igual a 32π. E o tempo necessário para uma volta é 4 segundos. Então, já tenho meu ΔT, que é 4 segundos. Qual o tamanho da hélice? Ou seja, eu quero saber o valor do raio. Okay? Então, substituindo, o V eu já tenho. Então, direto aqui. 32π vai ser igual. Repete o 2π, né? Esse a gente não altera, né? Vezes o raio é o que eu quero sobre o meu ΔT é 4. Então, daí eu tenho o seguinte. Bem, acho que agora já ficou um pouco repetitivo, né? Mas sempre bom lembrar. Nosso objetivo é isolar o R. Né? Bora começar por esse 4, tirando ele daí, né? Se ele está no segundo membro e eu passar ele para o primeiro, né? Percebe que aqui ele está dividindo o R. Então, se ele está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 32π igual a 2π vezes o R. Certo? Importante, um detalhe, né? Sempre separar, né? Por esse setinha de implica. Tá bom? O R já está isolado? Né? Já está isolado? Ainda não. Né? Tenho 2π multiplicando ele. Né? Se eu passar esse 2π para o outro membro, primeiro, né? Se está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter o seguinte. Repete quem já está lá, que seria 4, 32π. Né? Passa o 2π dividindo, né? Por quê? Ele está multiplicando o R aqui, vai passar dividindo. Se eu passar ele para outro membro, né? Mas por que eu quero passar ele para outro membro? Porque eu quero isolar o R para saber o resultado dele. Então, isso aqui vai ser igual... Agora sim, o R está isolado. Né? Bem, é só uma questão de ajeitar aqui. Então, a gente pode ter R igual... Né? Só vou inverter. Vai ficar 4 vezes 32π sobre 2π. Ok?
E a partir daí, né, eu posso multiplicar aqui em cima, né, depois dividir por 2π, né, ou eu posso fazer o seguinte, cancela o π de cima com o de baixo, isso aqui vai ser igual. Multiplicando o que sobrou lá em cima, 4 vezes 32, isso aqui vai dar 128. Embaixo sobrou somente o 2, isso aqui vai dar 64. 64 o quê? 64, né, metros. Beleza? Parece também muita coisa, mas é questão de prática, né? Quem tem um pouco mais de facilidade em equação do primeiro grau, né? Toda vez que você troca de membro, né, você troca de operação para a operação oposta, né? Se está mais, vai menos. Se está multiplicando, vai dividindo. Se está dividindo, vai multiplicando, certo? Então, são operações opostas, né? Claro que isso é só uma ferramenta prática, né, para a gente resolver equação do primeiro grau, né? Isso também não deixa de ser uma equação, certo? A gente não vai entrar no mérito da parte teórica disso aí, certo? Sexta questão. Note que na sexta questão, né, é mencionado velocidade linear e velocidade angular. Aí vem a pergunta, existe alguma fórmula que relaciona as duas? Sim. Velocidade linear tangencial é a velocidade angular vezes o raio, certo? Quais são os dados que temos? Velocidade linear, que é o meu v, é 10π. Velocidade angular é igual a 2π. Qual o tamanho da hélice? Ou seja, está pedindo o raio. Só substituindo na fórmula, no lugar do v, eu vou colocar 10π igual, no lugar do w, 2π vezes r. Eu quero saber o valor do r, então para isso eu preciso isolar ele, né? Para isolar ele, basta passar esse 2π que está multiplicando, passar ele dividindo. Então eu vou ter o seguinte, vou ter 10π e passa o 2π dividindo. Isso aqui vai ser igual ao meu raio, certo? O raio já está isolado, né? Eu só vou inverter, né? Então, meu raio, né, vai ser 10π sobre 2π. Bem, 10π dividido para 2π, né, isso daqui eu posso fazer de várias formas, né? Posso fazer assim, olha. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Π dividido por π, ou apenas cancelar, né, vai dar 1 que não é preciso colocar. Então, vai ficar 5 o quê? Se é raio, então é metros. Isso. Bem, claro que para ter um pouco mais de facilidade, tem que exercitar um pouco mais, né? Uma sugestão para estudar, né? Troquem os dados, né? Troquem os números que são dados, né? Tentem refazer a questão, ok? Qualquer dúvida pode estar revendo o vídeo, né? O ponto que você não entendeu, ok? Bem, a aula de hoje era essa. Agradeço. Então é isso. Tchau.